A Bíblia falada e comentada. Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus. E disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Comentários. Mateus capítulo 14. Herodes foi um tetrarca, um dos 4 governadores que tinham sob sua responsabilidade igual número de distritos na Palestina. Seu território incluía as regiões da Galiléia e Tereia. Foi filho do Herodes o Grande, que ordenou dar morte aos infantes em presépio. Também é conhecido como Herodes Antipas, e julgou ao Jesus antes de que fora crucificado, Lucas 23 versos 6 a 12. Seu perfil se acha no Marcos 6. Se desejar mais informação sobre o João o Batista, veja-se seu perfil no João 1. Felipe, meio-irmão do Herodes, era um dos 4 governadores da Palestina. Seus territórios eram Itureia e Tracônites, ao nordeste do mar da Galiléia, Lucas 3 verso 1. Sua esposa, Herodias, abandonou-o para viver com Herodes Antipas. João o Batista condenou aos 2 por viver em imoralidade. Herodes não queria matar ao João o Batista, mas teve que dar a ordem para não ficar mal diante de seus convidados.
Quão fácil é ceder à pressão da gente e deixar-se arrastar a fazer o mal. Não permita que o localizem onde seja vergonhoso fazer o bom. Faça o que é correto sem importar quão vergonhoso ou doloroso seja. Jesus procurou a solidão logo depois de receber a notícia de que João tinha morrido. Algumas vezes devemos nos enfrentar a nossa dor sozinha. Jesus, entretanto, não se entregou ao pesar, voltou para seu ministério. Jesus realizou alguns milagres como sinal de sua identidade. Outros milagres serviram para nos ensinar importantes verdades. Mas aqui lemos que sanou porque teve compaixão deles. Jesus foi, e é, uma pessoa amorosa, sensível e que se preocupa com outros. Quando estiver sofrendo, recorde que Jesus sofre junto com você e se compadece. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar a mais de 5.000 pessoas. O que ao princípio se oferecia parecia insuficiente, mas em suas mãos foi mais que suficiente. Com frequência sentimos que nossa contribuição ao Jesus é muito pequena, mas o pode multiplicar e usar o que pudermos lhe dar, seja em talento, tempo ou riqueza. É quando damos ao Jesus que nossos recursos se multiplicam. O texto indica que estiveram presentes 5.000 homens, mais mulheres e meninos. Por isso, o total de pessoas que Jesus alimentou pôde ser de 10.000 a 15.000. O número de homens se especifica em forma separada porque na cultura judia desse então, homens e mulheres comiam à parte. Os meninos comiam com as mulheres. Estar um tempo a sós com Deus era prioritário para o Jesus, deixava tempo em seu horário recarregado para estar a sós com o Pai. Quando passamos tempo a sós em oração, nossa relação vital com Deus se nutre e nos fortalecemos para enfrentar os problemas e desafios da vida. Desenvolva a disciplina de procurar Deus a sós. Ajudar-lhe a crescer espiritualmente chegará a ser cada vez mais e mais como Cristo. Pedro não estava provando ao Jesus, pois é algo que nos disse que não fizessem. Apesar de que foi o único no barco que reagiu com fé, seu pedido impulsivo conduziu a experimentar uma demonstração pouco comum do poder de Deus. Pedro começou a afundar-se porque não seguiu olhando ao Jesus, mas sim olhou as ondas gigantes que se levantavam ao seu redor. Logo, sua fé flutuou quando se deu conta do que estava fazendo. Possivelmente não caminhemos sobre as águas, mas sim caminharemos através de situações adversas. Se nos concentrarmos nas ondas das circunstâncias difíceis que se levantam perto de nós sem procurar a ajuda de Deus, também terminaremos se desesperados e nos afundando. A fim de manter sua fé em meio das tormentas, mantenha os olhos no poder de Cristo e não em sua incapacidade. Apesar de que começamos com boas intenções, algumas vezes nossa fé decai. Isto não significa necessariamente que falhamos. Quando a fé do Pedro decaiu, procurou Cristo, a única pessoa que poderia lhe ajudar. Estava temeroso, mas ainda assim olhou a Cristo. Quando estamos receosos dos problemas que nos rodeiam e duvidamos da presença ou capacidade de Cristo para nos ajudar, devemos recordar que é o único que em realidade pode nos ajudar. Genísare se achava localizada no lado oeste do Mar da Galileia em uma zona fértil e com abundante água. A gente reconhecia no Jesus um grande curador, mas quantos compreenderam quem era em realidade? Procuravam o Jesus para alcançar sanidade física, mas se aproximaram do desejando a sanidade espiritual? Foram desejando prolongar suas vidas na terra, mas foram também para obter a segurança da vida eterna? A gente pode procurar o Jesus para aprender lições valiosas de sua vida ou na esperança de conseguir remédio para sua dor. Mas teremos perdido a totalidade da mensagem do Jesus se o buscarmos só para que cure nossos corpos e não nossas almas, se procurarmos sua ajuda só nesta vida e passamos por cima seu plano eterno para nós. Só quando chegarmos a entender ao Cristo verdadeiro poderemos apreciar como pode trocar seriamente nossas vidas. Os homens judeus tinham franjas no bordo inferior de seus mantos conforme ao mandato de Deus, Deuteronômio 22 verso 12. No tempo do Jesus, isto era visto como sinal de santidade, Deuteronômio 23 verso 5. Era natural que a gente que procurava sanidade se aproximasse para tocar estas franjas, mas como uma mulher doente aprendeu, a cura é produto da fé e não da túnica do Jesus, Deuteronômio 9 versos 19 a 22. A Bíblia falada e comentada.